Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia seguindo aquele que nós humilhamos diante dele, e aqueles que se humilham perante ele são exaltados para que o seu nome seja glorificado sobre toda a terra. Já os soberbos, os arrogantes, os presunçosos, aqueles que se julgam poderosos desta era perversa, já vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores. Aqueles que dizem: mudamos para outro país e ele não nos apanha. Aqueles que dizem: tenho seguranças, tenho um exército que me protege. Tu não passa de um estrume ambulante, te diz o Senhor, assim como tu que dizes: habitaremos no alto, descobriremos um outro planeta, soberbo e arrogante. Na verdade, o Senhor está a queimar aquilo que tu tem como elevado, está queimando os seus projetos, e assim ele continuará a frustrar enquanto ele permitir que vós atolem mais ainda no vosso lamaçal, enquanto na verdade deveriam estar investindo no reino, porque aquele que investe no reino investe na vida com abundância e ainda se alcança a ressurreição do último dia. Mas vós, eles já os rejeitaram, porque na verdade conheceram plenamente a verdade, mas amaram aquilo que maquinam constantemente em sempre preservar a vossa mentira, a sua soberba, que precede a vossa queda, os olhos altivos, a sua ruína, a soberba, a ruína, e os olhos altivos antecede a sua queda, e muito perto está a vossa queda, aqueles que sempre resistem ao Espírito. Se for olhar o que o Senhor disse, de geração em geração, ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, e tampouco há quem se importa com o reino dos céus. Estão todos preocupados sempre em manter a, aquilo que chamam de liberdade, mas são escravos do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Quanto aos seus ídolos, aqueles que depositam a confiança nos seus ídolos, só há dois senhores. Ali, quando se apresentarem diante do tribunal de Cristo, e ele dirá a vós: malditos, apartai-vos de mim, lançado no fogo eterno, o seu ídolo será revelado. Aqueles que dizem que seu ídolo é Maria, na verdade o rei de Sodoma lhes apresentará, aonde ali só haverá choro e ranger de dentes. Seja os que depositam a fé nos apóstolos, sejam aqueles que seguem como feiticeiros, seja os videntes, seja aqueles que seguem segundo os signos, as numerologias, as cartomantes, os espíritos, tudo adivinhação, aonde muitos gostam de se dizer que dizem que Lúcifer, ali haverá os vossos pecados, ali haverá banquetes. Na verdade só haverá choro e lamentação, porque quem poderá se alegrar diante de choro e lamentações, aonde só haverá choro e lamentações. Assim, bem-aventurado aqueles que depositam a confiança do Senhor e não seguem segundo a mentira do mundo, mas antes seguem segundo a verdade, e alcançarão júbilo nas regiões celestiais. Aquele que disse: a casa do meu pai há muitas moradas, senão não vos teria dito: vou lhes preparar um lugar. E aqui o Senhor é aquele que lhes acarreta
de encerrar os seus dias, porque foram advertidos há anos e zombaram daquele que falava pelo seu espírito. Na verdade, blasfemaram contra o espírito, porque não somos nós que falamos, mas o espírito que habita em nós. E nós temos sabedoria suficiente para que quanto mais zombam e quanto mais rangem os seus dentes, mais o Senhor se alegra e se prepara toda a maldição que vós tem desejado contra a minha vida, o Senhor transforma em bênçãos, tanto nesta vida como na ressurreição do último dia. Não porque sou merecedor, mas porque o Senhor é o elo da perfeição e para que seu nome seja glorificado sobre o céu e a terra, e confundidos e envergonhados aqueles que se levantaram contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E todos os insensatos e tolos são emudecidos sobre a face da terra, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E todo aquele que queira se dispor a administrar, se não estiver em conformidade com o reino dos céus, com que a vontade do reino seja feita tanto no céu como na terra, se torna inimigo de Deus, e ainda que o povo os eleja, o Senhor lhes retirará como uma espada a ponto de traspassar e dividir a alma do espírito. É como um formigamento que vós sentirão, e como um derrame que paralisa o vosso lado direito e seca o vosso olho, assim vos diz o Senhor.